Oi, queridos! Tudo bem? Tudo bem, papai? Tudo bem, mamãe? Tudo bem, irmãozinho, irmãzinha? Gostoso estar com vocês. Mais um dia para a gente ouvir, aprender a palavra de Deus. Que bom, muito bom. Vamos começar com uma oração? O que é oração mesmo, hein? Quem tá lembrado que é oração? Quem tá fazendo oração durante a semana? Conta pra mim. A gente faz oração agradecendo o dia, a comida, depois agradece a noite gostosa que dormiu. Quem é que tá fazendo oração? Conta pra tia. Se não tá, pode começar. É sempre tempo. Deus sempre fica feliz quando a gente conversa com Ele, porque a oração é conversar com Ele, é agradecer pelas coisas que Ele faz pra gente, pelas coisas que Ele ainda vai fazer, pelas coisas que Ele fez pra gente. A gente tem que sempre estar conversando com o Papai do Céu. E nós vamos começar agora. E quando a gente conversa com o Papai do Céu, a gente fica quietinho. A gente fecha os olhinhos, junta os dedinhos e fala com Ele. Papai do Céu, muito obrigado por este dia. Papai do Céu, muito obrigada pela nossa igreja. Muito obrigado pelos nossos pastores. Muito obrigado por cada família que entra ali na nossa igreja para aprender, para louvar para o Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando cada um que ali vai. Fica conosco agora, para que a gente possa aprender um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém! Muito bem! Quem orou comigo? Olha, não pode fazer bagunça na hora da oração, hein? Eu sei que muitos fazem bagunça, mas não é para fazer. É para falar direitinho com o Papai do Céu. Muito bem. Vocês estão vendo aqui o quê? Uma igreja. Isso mesmo, olha a igreja. Olha quanta gente do lado de fora. Um diferente do outro, olha. Cada um diferente do outro, não tem ninguém igual aqui. Quando a gente é diferente, é porque a gente, muitas vezes é porque a gente nasceu em outro país, nasceu em outro lugar, então não é todo mundo igual. Mas nós fomos feitos segundo a palavra de Deus, todos nós, não importa se nós somos diferentes, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que gostoso saber disso. E a igreja está fechada. Quem é que fica aqui na porta falando, você vai entrar, você não vai entrar, você vai entrar? Será que tem alguém que faz isso? Será que é o porteiro que faz isso? Ah, você não vai entrar. Você vai, você não vai. Será que é assim? A nossa igreja não é assim. Será que é o pastor que fala, esse entra, aquele não entra? Não, não é assim. Todo mundo pode entrar na nossa igreja, não é? E antigamente não era assim. E eu vou falar para vocês que quem decide quem entra na igreja ou não, não é o pastor, não é o porteiro, é Deus. Deus que decide quem entra na igreja. E hoje, quem vai nos ensinar sobre isso é um discípulo de Jesus
que se chamava Pedro. Vocês lembram? Aqueles discípulos, que eram um monte de discípulos que andavam junto com Jesus, eles eram em 12. 12 homens que Jesus ensinou enquanto ele estava aqui na terra. Ele ensinou tudo para depois eles ensinarem para os outros. Então, hoje nós vamos ver a história de Pedro, que está em... Vocês não sabem ler? Não sabe, mas o papai e a mamãe sabem. Tá no livro de Atos, no capítulo 11, de 1 a 18. Depois eu queria que vocês pedissem para o papai e para a mamãe lerem a Bíblia para vocês. Essa história que nós vamos falar hoje tá escrito aqui, nesse livro. Eu vou pôr aqui. Muito bem. Então, a gente estava falando sobre os discípulos. E todos os discípulos, eles eram judeus. E eles achavam que eles só podiam ensinar para o povo deles, que eram os judeus. E aí, quem não era judeu era chamado de gentil. Essas outras pessoas, os gentios, eles não podiam entrar na igreja. Sabe por quê? Porque os judeus tinham uns costumes diferentes deles. Eles acreditavam que não podia, acreditavam não, estava lá na Bíblia, antes de Jesus morrer, que eles não podiam comer determinadas comidas. Determinadas comidas de animal eles não podiam comer. Aí eles não queriam que o judeu fosse na casa do gentil, porque ia comer a comida deles, que eles chamavam de imunda. Só que Deus já tinha mandado Jesus para morrer lá na cruz por nós. Isso não tinha mais. E aí veio numa visão. Pedro era um homem de oração. Aí quando chegou assim perto do meio-dia, ele foi orar. E ele estava lá em cima da casa. A casa antigamente eram umas casas assim, que não era telhado assim como esse. Era aqueles telhados retos. E Pedro subiu lá e ele teve uma visão. A visão era de que tinha descido do céu um lençol com um monte de bicho. E que Deus falava para ele que era para ele comer. E ele falava que ele não podia, porque eram animais imundos, que não podia comer. Lembra que eu falei que eles não podiam comer? Só que Deus falou com ele 3 vezes. E ele era muito obediente. E ele passou a falar de Jesus, de Deus, que Jesus era filho de Deus e que Jesus tinha vindo para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. E que os pecados era tudo aquilo que a gente fazia que Deus não se agrada. Quem é que lembra de um pecado aí? Eu lembro de um monte. Ai, tem tanto pecado que às vezes a gente faz. Às vezes a gente mente. Isso Deus não gosta. Tudo que Deus não gosta que a gente faz é pecado. Às vezes a gente bate em alguém. Deus não gosta. Às vezes a gente fala palavrão. Deus não gosta. Às vezes a gente desobedece. Ou desobedece Deus, ou desobedece o papai, a mamãe, a professora. Isso tudo é coisa que Deus não gosta, porque é pecado. Mas Jesus morreu para nos livrar do pecado, para nos salvar e limpar o nosso coração, porque o pecado deixa o coração sujo. Aí Jesus morreu
e o sangue dele lava o nosso coração de todo pecado. Mas para isso, a gente precisa acreditar que Jesus morreu para fazer isso. Se a gente não acreditar, não adianta. E a gente acreditando, Deus passa a morar no nosso coração. Que coisa boa, né? Aí, Pedro começou a falar para todo mundo, porque ele entendeu que Deus falou para ele que era para ele falar para todo mundo, e era isso que Deus queria, porque Deus, quando fez o mundo, ele fez um monte de gente diferente. Olha só, quanta gente diferente, cada um aqui mora num país. Por isso que cada um tem um jeito diferente de se vestir, cada um tem um jeito diferente de ser. Cada um, tem gente que gosta de chapéu, esse daqui mora no frio, essa daqui mora no calor, esse daqui é um japonesinho que gosta de usar esse chapéuzinho. Então, Deus fez o mundo e colocou as pessoas diferentes. E falou que era para falar para todo mundo sobre a salvação. E aí, gente, Pedro foi e obedeceu e começou a falar para todo mundo. Tinha um moço que se chamava Cornélio. O Cornélio, ele era um homem que ele não era judeu, mas ele acreditava. Quem não era judeu era o quê? Gentil. Ele era gentil, mas ele acreditava em Jesus também, acreditava em Deus. E ele orava, ele era um homem bom, ele tinha uma vida que ele queria ser igual a Jesus, queria agradar a Jesus. Aí um dia, ele recebeu a visita de um anjo, apareceu um anjo para ele e falou para ele que tinha um moço que se chamava Pedro em outra cidade, que era para ele ir atrás desse moço, porque esse moço ia falar de coisas de Jesus para ele. E ele queria saber. Ele ficou doido para saber, ele pediu para os funcionários dele ir lá na outra cidade, onde Pedro estava, e trazer Pedro. E foi logo que Pedro tinha visto tinha tido aquela visão e tinha entendido que era para falar para todo mundo. Quando os homens de Cornélio chegaram lá, falaram para ele, ele foi rapidinho, ele foi para ele contar as histórias de Jesus. Ele ia contar para todo mundo que Jesus tinha nascido, crescido, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para buscar a gente. Aí ele contava isso, e ele contava também que a gente tinha que se arrepender das coisas erradas que a gente fez e ter uma vida nova. Chegou lá na casa de Cornélio, mas eles ficaram contentes. Aí Cornélio, quando ele chegou lá, Cornélio já tinha chamado a família dele todinha para ouvir as coisas de Jesus que Pedro tinha para falar. Aí a casa estava cheia, e aí Pedro começou a contar tudo que Jesus fez por nós. Gente, aí todo mundo foi acreditando, e eles queriam deixar de fazer as coisas erradas. Como Deus é bom, né? Deus mostrou para ele que ele tinha que falar para todo mundo. Não era como os outros, inclusive ele, que estava falando só para os judeus. Tinha que falar para o outro povo. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Quem não é judeu, que é pouca gente aqui, acho que nem sei se tem, na nossa turma não tem ninguém, a gente tem que dar graças a Deus, porque Pedro teve essa visão e começou a falar para os gentios. Sabe por quê?
Eu sou gentil. Vocês, muitos são gentil também. Quem não é judeu é gentil. E se não fosse por isso, a gente não podia entrar na igreja, a gente não podia estudar a palavra de Deus. E as pessoas todas que estão aqui podem entrar na casa de Deus. Porque a casa de Deus, ó, a igreja é a casa de Deus. E olha lá, não sei se vocês enxergam aí quem é que mora lá na igreja. Jesus! E a gente vai na igreja para aprender de Jesus. Então, todo mundo pode ir. E todo mundo que tem Jesus no coração faz o que ele manda, pode fazer parte da igreja. Por isso que eu falei que quem decide quem entra na igreja ou não, não é o porteiro nem o pastor. É Deus. Porque Deus sabe quando a gente tem ele no coração. E que beleza, que delícia que é saber que nós fazemos parte desse povo que pode entrar na igreja, pode entrar na casa de Deus. E nós temos que sempre lembrar e agradecer. Hoje eu falei que a gente tinha que agradecer a comida, a noite, o dia, né? Mas nós temos que agradecer também, porque Jesus mora no nosso coração, nós acreditamos nele e nós podemos ir para a igreja, aprender cada vez mais a palavra de Deus, aprender como caminhar com ele e como deixar ele bem feliz. Eu gosto quando eu caminho com Jesus e ele fica assim. Às vezes eu faço um pecado, faço uma coisa que ele não gosta, ele fica triste. Mas aí eu peço perdão e ele fica feliz e eu também. Então, nós somos da igreja de Jesus. Nós temos que agradecer por isso, não é? Eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Que logo a gente possa voltar para a nossa igreja. Que tá fazendo tanta falta a gente ir lá, se encontrar, abraçar, beijar, brincar, tomar um lanchinho, correr e aprender a palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Espero que vocês fiquem aí agora para falar o versículo, que eu já disse que esse versículo é muito fácil. Eu quero vocês aprendendo o versículo, porque o versículo é um pedacinho da palavra de Deus. E é importante a gente ter sempre os versículos que a gente vai aprendendo, porque muitas vezes a gente está triste, mas a gente lembra de uns versículos. Quando a gente às vezes não tá com a Bíblia para ler, mas a gente guarda no coração esses versículos e a gente lembra que nós temos um Deus maravilhoso que nos ama e nos protege. Tá bom? Um beijo grande. Até domingo. E agora vamos esperar a tia Raíssa, que tá entrando com vocês. Olá, crianças! Tudo bem? Como é que vocês estão? E quem prestou atenção na aula de hoje? Tia Helena estava nos contando sobre quem pode entrar na igreja. E aí, vocês aprenderam? Quem é que pode entrar na igreja? Será que é só brasileiro? Não, brasileiro também. Brasileiro é quem nasce no Brasil. Mas as pessoas do mundo inteiro podem ir na igreja. Olha só o quanto de gente que está indo na igreja. A Bíblia nos ensina que as pessoas de todos os lugares
podem ir na igreja aprender mais sobre a palavra de Deus. Isso mesmo. E hoje nós vamos fazer uma atividade para nos lembrar. Nós vamos pegar uma folha e vamos, desenhar. Olha a igreja que eu desenhei aqui. E nessa igreja nós vamos desenhar várias pessoas de todos os lugares do mundo. Para nossa igreja, ficar cheia de crianças de todos os lugares. Eu quero ver quem vai desenhar uma igreja cheia de pessoas de vários lugares do mundo. Manda uma foto pra tia que eu quero ver, combinado? Agora nós vamos relembrar o versículo que nós estamos aprendendo. Quem aí já aprendeu o versículo? E nós estamos aprendendo uma música também. Quem já sabe cantar a música? Manda pra tia quem já sabe cantar ou falar o versículo. O nosso versículo diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. E o que é se multiplicar mesmo? Se multiplicar é quando, muitas pessoas estão ouvindo e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Isso mesmo. Agora nós vamos ouvir a música. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Muito bem, crianças! Depois dessa aula que nós aprendemos que pessoas do mundo inteiro podem ir na igreja, qualquer pessoa, eu fiquei com mais saudade de ir lá na nossa igreja, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vocês também estão com saudade? Então hoje nós vamos orar agradecendo a Deus pelo que nós aprendemos e também pedir que essas coisas todas de coronavírus passe logo e que nós possamos voltar a nos encontrar na igreja. Vamos orar? Fecha o olho e junta as mãozinhas. Querido Deus, obrigada por mais esta aula que aprendemos mais sobre Ti. Obrigada pela nossa igreja e obrigada porque a Tua palavra, Senhor, pode ser pregada para pessoas do mundo inteiro. Abençoe, que chegue logo o dia que possamos voltar a nos encontrar na igreja e aprender mais e mais de Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.